Olá, muito obrigado por assistir a este primeiro estudo sobre a Escola Bíblica Dominical. Esta é uma série composta por três estudos, na qual eu abordo três vértices para a sustentação da escola dominical na prática hoje. O primeiro deles é a atuação da igreja como um todo, depois o segundo deles é o professor e finalmente o aluno da escola bíblica dominical. Então, nesse primeiro estudo, eu quero abordar com você a questão da igreja, como a igreja deve ver essa importante instituição que é a escola bíblica dominical. Mas antes de chegar na igreja, eu gostaria de chamar a sua atenção para o ID de Cristo, a relação desse ID com a ação da igreja e, finalmente, a escola bíblica dominical. Então, essa é uma relação que pega três pontos muito importantes para a gente entender o raciocínio aí e entender um pouco da importância da escola bíblica dominical de fato nas nossas vidas. Eu gostaria de começar mencionando Marcos 16, versículo 15. Essa passagem é uma passagem muito interessante que nos dá uma clareza da nossa atitude como crentes. Uma passagem extremamente conhecida por qualquer pessoa. Vai dizer assim o evangelista Marcos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o grande mandamento de Cristo, a grande comissão. Todos nós, crentes em Cristo Jesus, devemos ir por todo o mundo pregando o evangelho a toda criatura. Essa é a base da atuação da igreja, pregar o evangelho a quem quer que seja, a todos aqueles que estão necessitados, todos aqueles que apareçam na sua frente, essas pessoas são merecedoras de ouvir o evangelho de Cristo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo assim nos ordenou que fizéssemos. Muito bem, mas qual é o problema com esse ide de Cristo, essa obrigação de pregar o evangelho a toda criatura? Olha, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 10, na parte C do versículo 14, ele se faz uma pergunta: e como virão se não há quem pregue? O ide só pode ser cumprido se houver pessoas dispostas a pregar. Se as pessoas não estão dispostas a pregar, então não há ide. Não há como implantá-lo na prática. Veja como é a situação de muitas organizações missionárias. Elas têm vontade, elas têm planejamento até para levar a pregação do Evangelho a várias partes do país ou até mesmo do mundo. Mas faltam, muitas vezes, missionários preparados para isso. E por que faltam missionários? Porque muitas pessoas simplesmente não têm esse desejo, não é apenas de ser um missionário formal, mas não têm esse desejo de efetivamente contribuir para a disseminação do Evangelho de Cristo. Então, Paulo se pergunta diante disso: e como as pessoas ouvirão desse Evangelho se não há quem pregue? Bem, a pergunta que nós devemos nos fazer agora é: por que não há quem pregue? Olha, se Paulo mencionou isso, deve ter alguma razão. E realmente Paulo aponta várias razões. Mas aqui nesse estudo eu quero apontar uma que, para mim, na minha visão, na minha vivência em igreja, eu tenho percebido muito claramente, na minha vivência também como professor de escola bíblica dominical. Não há quem pregue também por falta de conhecimento bíblico. Olha, uma situação que me entristece muito nas igrejas hoje. As pessoas não querem mais saber de estudar a Bíblia. Muita gente quer aquilo que eu chamo de balacobaco. São aqueles cultos com louvorzão, como as pessoas dizem, muito barulho, muita música estridente, muita zoeira, mas nada de estudo bíblico. Há muitas igrejas que, inclusive, não têm sequer escola bíblica dominical. O único momento em que as pessoas que estão naquela igreja ouvem alguma coisa parecida com um estudo bíblico é durante a mensagem do pastor. E infelizmente nas nossas igrejas hoje há muitos pastores que deixaram de ser pastores e se tornaram estrelas, se tornaram celebridades. Olha, eu tenho visto muitas igrejas com pregações absolutamente vazias da parte dos seus pastores. Pastores que às vezes assumem os púlpitos e ficam ali gritando, ficam ali quase que correndo de um lado para outro, querendo fazer um espetáculo, como se fossem animadores de auditório. E o conteúdo do que eles estão pregando
é por vezes muito pobre. É um conteúdo insuficiente para realmente doutrinar as pessoas que estão ali naquela igreja. Então, o momento da mensagem, ele por si só, ainda que o pastor seja um pastor sério, um pastor com muito conteúdo, por si só, os 30, 40 minutos que duram a mensagem são absolutamente insuficientes para permitir com que a pessoa efetivamente cresça em termos de conhecimento bíblico. O local privilegiado da igreja para o aprendizado bíblico é a escola bíblica dominical. Não é à toa que o primeiro nome dela é escola. Eu sei que a escola não é o único local de aprendizado, mas na igreja é importante que os crentes saibam valorizar isso. É na escola bíblica dominical que você discute os assuntos bíblicos, é na escola bíblica dominical que você aprende as coisas realmente. E é na escola bíblica dominical que você vai conseguir superar essa falta de conhecimento bíblico que muitas vezes te impede de cumprir o ID de Cristo. Bem, diante disso, qual seria a importância efetiva da escola bíblica dominical para nós? Eu diria que a escola bíblica dominical foi criada por Deus por meio da ação humana para permitir o pleno cumprimento do ID de Cristo. É o que eu venho falando. Sem uma escola bíblica dominical forte, as pessoas não vão aprender efetivamente sobre a palavra. E sem conhecer a palavra, sem dominar aquela palavra, sem ter um conhecimento no nível mais alto, as pessoas não são capazes de pregar o evangelho a toda criatura. O que elas vão pregar muitas vezes são heresias, são falsidades, são ensinamentos enganosos que, ao invés de levar as pessoas a Cristo, pode afastar essas pessoas de Cristo. Então isso é muito sério. Levar esse estudo dado pela escola bíblica dominical é uma coisa muito importante na vida de qualquer crente. Ele tem que saber que somente com um conhecimento ele é capaz de efetivamente pregar o evangelho. Olha, eu fico vendo o que acontece nos países muçulmanos, que os muçulmanos desde cedo vão para as escolas ali muçulmanas, as madraças, para aprender sobre o livro sagrado deles, que é o Corão. Então, você vê crianças ali memorizando o Corão, aprendendo as coisas do Corão para serem capazes de, quando chegarem na vida adulta, discutirem o Corão realmente com qualquer pessoa. Infelizmente, no meio cristão, estudar a Bíblia virou uma coisa chata, virou uma coisa desnecessária. Outro dia eu estava escutando uma pessoa que já tem várias décadas como crente, falando o seguinte: olha, o que eu aprendi de Bíblia, eu aprendi quando eu fui mensageira do rei. Quer dizer, desde a época de Mensageiras do Rei, hoje essa é uma pessoa que está beirando os 70 anos de idade, desde a época de Mensageiras do Rei, essa pessoa simplesmente não aprendeu nada da Bíblia. E por que isso não aconteceu? Alguma coisa está errada. Certamente essa pessoa não era uma pessoa realmente ativa numa boa escola bíblica dominical. Então é muito triste ouvir um crente hoje, com praticamente 70 anos de idade, falar isso. O que eu sei é o que eu sabia quando era jovem lá nas Mensageiras do Rei. Isso é muito triste. E como você vai cumprir o ID de Cristo se você está nesse estágio de conhecimento bíblico? Bem, em resumo, a escola bíblica dominical, ela deve estar no centro da estratégia da igreja local. Eu fico muito triste em ver que muitas igrejas estão acabando com as escolas bíblicas dominicais. Hoje há igrejas que se anunciam, olha, aqui nós temos culto, e pior, culto só domingo à noite. Porque domingo de manhã todo mundo pode dormir até mais tarde, pode ir para um clube, pode ir para o churrasco. Quer dizer, é a igreja se moldando aos padrões do mundo, quando na verdade a igreja tinha que dar sustentação para que os crentes jamais se amoldassem ao padrão do mundo, porque esse é o ensinamento bíblico. Não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Esse é um ensinamento muito forte e as igrejas muitas vezes fazem o contrário. Acabam com as suas escolas bíblicas dominicais, mantêm cultos que são mais show do que propriamente cultos, com música estridente, algazarra, balbúrdia, delírios, pessoas chorando, pessoas dançando descalças dentro do templo. Eu já cansei de ver isso. E na hora que chega a grande estrela, que é o pastor que vai pregar, é aquela mensagem pobre. Até porque o pastor não deve ser uma grande estrela. Ele jamais deve ser a estrela da igreja.
Nós sabemos pelo ensinamento bíblico que a igreja só tem um cabeça, e esse cabeça é Cristo, não o pastor. O pastor é aquela pessoa designada por Cristo para orientar o rebanho aqui na terra. Pastor não é estrela, pastor é um servo. E o que nós vemos é que muitos pastores se comportam como se fossem celebridades, como se fossem dotados de uma palavra mágica. E isso tem contribuído, juntamente com o fim das escolas bíblicas dominicais em muitas igrejas. Isso tem contribuído ativamente para que os crentes tenham uma visão doutrinária cada vez mais fraca, cada vez mais superficial e cada vez mais insuficiente para dar respostas, para encontrar respostas no mundo em que vivemos. O resultado disso é o que nós vemos hoje, são crentes praticando coisas que contrariam frontalmente a vontade de Deus, porque esses crentes não conhecem efetivamente a palavra. Mas eu ainda vou voltar nesse ponto no próximo estudo, que é quando eu vou abordar o papel do professor na escola bíblica dominical. Muito obrigado por me ouvir e até o próximo.